Paz do Senhor, meus irmãos me ouvem bem. Que Deus te abençoe, que Deus possa nos abençoar nesta linda manhã. Nós estamos aqui num campo, num local muito bonito, aqui em Foz do Iguaçu, campo internacional. E vamos então, a partir deste local tão bonito, começar nossa aula, né? E hoje nós vamos continuar então conversando, né, falando sobre a história do cristianismo. Pessoal, a gente tem recebido, tem ficado muito feliz com as pessoas comentando o nosso canal, as pessoas que estão assistindo, e oportunamente, hoje ainda, eu vou entrar pessoalmente em cada comentário e vou responder. Mas eu peço que você, se você for comentar, você comente com parcimônia, com cuidado, né? Quando você for comentar os vídeos, ouça o vídeo, veja o que nós estamos falando. Nós estamos recebendo muitos comentários de pessoas que estão falando: olha, você está falando contra a igreja A, contra a igreja B. Não estou falando contra a igreja, né? O intuito não é falar contra a igreja nenhuma. Nós estamos analisando a história do cristianismo durante os séculos, desde a sua fundação, lá em Atos capítulo 2, até os dias atuais. Nós estamos passando por alguns eventos históricos, são eventos históricos, tá, irmãos e queridos espectadores aí do YouTube, são eventos históricos, né, que nós estamos analisando. Então não é uma invenção, não é uma especulação, é isso que é importante a gente entender. Nós estamos analisando os eventos históricos vividos pelo cristianismo. Sabemos que na Idade Média, quem é que representava o cristianismo na Idade Média, né? Que é o período que nós estamos agora. Na realidade, hoje nós vamos passar, já estamos quase no finalzinho da Idade Média, né? Entrando já na chamada Idade Moderna, né? E eu gostaria que vocês olhassem a análise que é feita, a análise dos fatos, ok? Então, quem é que representava o cristianismo nessa época, na Idade Média? Era a Igreja Católica. Então, a gente pega os fatos relacionados a este grupo e nós analisamos e apontamos os erros segundo a palavra de Deus. A análise aqui está sendo feita em cima da palavra de Deus, né? Se você acha que os textos que nós estamos utilizando estão fora de contexto, coloque aí no seu comentário o porquê que está fora de contexto, né? Não diga assim, está usando o texto fora de contexto. Sim, então mostre no seu comentário qual é o contexto, né, que você acha que é, né, para juntos nós aprendermos. É importante a gente entender que o intuito desse canal, né, não é falar de igreja A, B ou C, nós estamos falando do cristianismo. E a proposta que nós estamos levando, queridos, inclusive é a proposta do nosso grupo, da Comunidade Evangélica Geração da Conquista em Manaus, é voltar à origem, é voltar única e exclusivamente à palavra de Deus, não considerar, não nos afastarmos definitivamente de todas as tradições humanas, ok? De todas as tradições humanas. Eu vou ler um texto aqui, você acha que está fora de contexto, depois você coloca no comentário. Mas eu vou ler um texto aqui, que está em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, eu vou ler a partir do verso 1. Marcos, capítulo 7, a partir do verso 1. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus
e viram alguns de seus discípulos comendo com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se sim, assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarras, vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Só até isso, só até o verso 9. Depois, se você quiser continuar lendo, Jesus vai continuar falando da mesma coisa no texto. Então, amados, o nosso objetivo é exatamente esse: nos afastarmos das tradições, das regras dos homens, né? E voltarmos única e exclusivamente aos mandamentos de Deus, né? Sabemos, todo mundo sabe, que durante a Idade Média, isso já foi explicado em outros vídeos, você assiste os vídeos do nosso canal, né? Aproveita lá, se inscreva em nosso canal, ative os sininhos, comente, compartilhe, né? Porque é a oportunidade que você vai ter de colocar as suas ideias. Mas eu peço a você, inclusive a comunidade evangélica Geração da Conquista, porque esse é o propósito, tá? Você que está me assistindo no YouTube, que vai assistir no YouTube, este é o propósito deste canal. É analisar para ver se certas regras estão de acordo com a palavra de Deus. Então, nós já falamos muitas coisas nos vídeos anteriores, nós já comentamos. Eu vou dar alguns exemplos que eu de vez em quando bato em cima desse exemplo. Por exemplo, batismo infantil não existe na Bíblia e é um erro cometido tanto pela Igreja Católica quanto por igrejas evangélicas. É um erro. Eu estou falando aqui que é um erro. Eu estou falando biblicamente que isto é um erro. Isto é uma tradição humana, né? Se você, né, quiser se submeter a esta tradição humana, né, é uma escolha sua. Eu não estou questionando a sua escolha. Eu estou questionando a validade da tradição. É diferente, ok? Então, muitas pessoas confundem, tá, irmãos? Estão confundindo aí em seus comentários aquilo que nós estamos falando, né? Se atente aos fatos. Eu quero desafiar, né, aos meus ouvintes a se atentar aos fatos, ok? Então, tem muita coisa que a gente ainda vai ver aqui no decorrer da história da igreja, e eu vou mostrar, inclusive, né, quando hoje nós vamos dar aí os primeiros passos, né, na história do protestantismo, dos reformadores. Eu vou falar sobre Lutero, vou falar sobre Calvino, vou falar sobre Zwingligo, mas, de forma nenhuma, eu vou esconder as distorções teológicas deles também. Porque, meus irmãos, escuta, crente. A gente tem que voltar para a palavra. O que acontece com as religiões hoje, né? Na minha visão, na visão bíblica, há um só Deus. É isso que diz a Bíblia. Há um só Deus. E um só mediador
entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Quem faz esse intermédio entre os homens e Deus? Quem é que intercede por nós diante de Deus, segundo a Bíblia? O próprio Jesus e o Espírito Santo. Mais ninguém. Então, a estrutura sacerdotal, escuta, crente, a estrutura sacerdotal do Velho Testamento, onde nós tínhamos a figura de um homem para intermediar o meu relacionamento com Deus, esta figura, esta estrutura, ela caiu quando Jesus foi crucificado na cruz. Quando Jesus ele entrega-se ali na cruz, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. O que era o véu? O véu é aquilo que separava o santo do santo dos santos. Então isso foi rasgado. O livro de Hebreus diz que toda a estrutura sacerdotal da antiga aliança, ela foi desfeita. 1 Pedro, as cartas de Pedro afirmam que todos nós agora somos sacerdotes do Deus vivo. Então, essa figura sacerdotal, ela saiu de pessoas, ela saiu de determinados cargos dentro de uma estrutura religiosa e agora ela se universalizou. Ou seja, todos nós somos sacerdotes em Cristo. Então, amados, é isso que nós estamos questionando. E essa estrutura sacerdotal, infelizmente, eu digo isso infelizmente, todas as igrejas elas estão reeditando essas estruturas sacerdotais. Ok, meus amados? Então é importante que se diga isso, por todas elas, seja católica, seja presbiteriana, seja metodista, seja batista, todas elas. Infelizmente, elas colocam o pastor, o bispo, o arcebispo, como intermediário, né, da relação do crente com Deus. E não existe mais essa intermediação humana. A intermediação é feita diretamente pelo próprio Jesus através do Espírito Santo. Isso é o que afirma a Bíblia. Se você mostrar para mim que é diferente na Bíblia, a gente conversa, a gente está aqui para aprender junto. Ninguém é dono da verdade. A verdade está aqui, mas tem que me mostrar aqui, ok? Vamos continuar então? Então, amados, como já foi dito na aula passada, e nós conversamos, em 1184, no ano de 1184, a igreja ela inaugura, então, a instituição, né, a Inquisição, como instituição, pelo Concílio de Verona. Né? Isso aí foi uma das marcas terríveis. Mostramos na última aula que a igreja de então, que a igreja que representava o cristianismo nesta época, que era a Igreja Católica, esta mesma igreja, no Concílio Vaticano II, Papa João Paulo II vai pedir perdão, porque a igreja cometeu crimes contra a humanidade. Isso não sou eu que estou dizendo, ok? Crimes contra os direitos humanos. Isso não sou eu que estou dizendo. É a própria Igreja Católica Apostólica Romana, na figura de um papa, de um dos líderes maiores, falaram que cometeram crimes. Então, toda aquela tradição católica, né, cai por terra. Então, se você não questiona isso, aí não, o problema é seu, não é meu. Então, a Inquisição, Concílio de Verona, em 1184. Em 1190, começa a venda de indulgências. Né? Nós vamos conversar aqui sobre as causas da reforma e nós vamos falar sobre isso, a venda das indulgências. 1215, no ano 1215, Quarto Concílio de Latrão ratificou o ensinamento da transubstanciação e também a confissão dos pecados a um sacerdote. 1215, Quarto Concílio de Latrão. Então você que
Teve um comentário que disse que eu não estou sendo honesto nas colocações. Por favor, pesquise. Quarto Concílio de Latrão, 1215. Ratificou, ou seja, que era um ensino que já vinha sido falado. A transubstanciação. Você sabe o que é transubstanciação? Você sabe o que é? Então, muitas pessoas não sabem, gente. Tem gente que é católica, apostólica, romana, não sabe o que é transubstanciação, que é um ensino da Igreja Católica. O que diz a transubstanciação? Diz que a hóstia e o vinho se transformam, por isso que é transubstanciação. Então, a substância, preste atenção aqui, ó, a substância da hóstia se transforma na substância do corpo de Cristo. E a substância do vinho se transforma na substância do sangue de Cristo. Isso é um ensinamento, ou seja, hóstia se transforma em corpo de Cristo e sangue se transforma em vinho, e vinho se transforma em sangue de Cristo, né, no ato da Eucaristia. Né? Só não tem base bíblica. Isso é o quê? Uma tradição humana. Mas se você acredita nessa tradição, o problema é seu. Não está na Bíblia. É o que eu falo. Eu só acredito na Bíblia. Porque é na Bíblia onde está a verdade. Ok? E também, em 1215, foi ratificado como dogma a confissão dos pecados a um sacerdote. Né? Então, isso aí também é um ensino, é a reedição do sistema sacerdotal que a aliança em Cristo aboliu. Né? Então, está aí, 1215, procure lá que você vai ver. Em 1439, o purgatório foi proclamado como dogma pelo Concílio de Florença. Já falamos sobre purgatório. Né? Já falamos sobre purgatório. E, quando nós falamos sobre purgatório, você vê lá que é um ensino que é uma tradição católica. Não há base bíblica, e eu já expliquei isso, né? Nos versículos, no vídeo que eu falei sobre purgatório, está lá os textos. Verifique, veja o contexto daquele texto, ou dos textos que foram utilizados, vê se de fato eles estão fora de contexto. Ok? E se você tiver, mostre o contexto daquilo que Paulo está falando, ok? Ok? Daquilo que a Bíblia está falando sobre o assunto. Mostre o contexto. Em 1517, né, Lutero publica as 95 teses. Então, 1517 ocorre a chamada Reforma Protestante. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Amados, o que foi a Reforma Protestante? Esse movimento. O que foi esse movimento? Esse movimento foi um conjunto de fatores, né, que ocorreram e que colaboraram para a instauração, para que a reforma acontecesse. Então, perceba, eu vou falar sobre fatores políticos, sobre fatores econômicos, sobre fatores religiosos, sobre fatores teológicos, sobre fatores sociais, né? Então, perceba que eu não vou dar uma ênfase somente. Lógico, a reforma ela aconteceu por vários fatores. E é isso que a gente tem que entender. Ok? É isso que a gente precisa entender. Vamos lá? Então, a Reforma Protestante, o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi, num primeiro momento, é isso que é importante, né, a gente entender, e eu estou começando de Lutero, mas se você olhar, antes de Lutero, ocorreram tentativas de reformar a igreja. E é interessante que quem queria reformar a igreja eram próprios párocos da própria igreja, como Lutero.
Lutero era um pároco, era um padre da Igreja Católica, era um monge da Igreja Católica. Só que os fatores, por diversos fatores, ele viu que a Igreja, né, vocês lembram quando nós falamos quando a Igreja, né, quando teve aí o apogeu do papado, quando o Papa, né, se entrelaçou, quando a Igreja se entrelaçou de vez com o Império Romano, né, quando Igreja e Império, né, quando Igreja e Império se tornaram quase que uma coisa só, né, a Igreja começou a introduzir dentro de si inúmeras distorções que persistem até hoje, que persistem até hoje. Né? A maior prova disso é o Vaticano. Né? O que é o Vaticano? O Vaticano é um país, quer dizer, a Igreja tem um país político, um banco com corrupção lá dentro, até pouco tempo, gente, tem escândalos aí do Banco do Vaticano, né? Então é importante a gente entender isso. Então a reforma, quais foram as causas da reforma? Então, vamos lá, o que começou a acontecer a partir ali do final do século XIV, início do século XV, indo para o século XVI. Século XIV, XV e XVI. O que começou a surgir? Começaram a surgir inúmeras transformações sociais, né, que culminaram com o surgimento da reforma. A primeira causa, né, que eu quero destacar aqui é o fator político. O que aconteceu? Na época que a Igreja Católica surge, na época que o cristianismo surge enquanto igreja organizada, né, começando lá em 325, em Constantino, no Concílio de Nicéia, a igreja surge dentro de um contexto, né, onde existia somente um império. Já percebeu isso? Vamos lá, vamos ser inteligentes. A Bíblia caiu aqui, né? Então, a igreja ela surge dentro de um contexto onde só tinha um império, o Império Romano. Tudo girava em torno, né, de uma realidade. Só que com o passar do tempo, o que aconteceu? Né? O império foi se fragmentando, foi se dividindo, né? Questões culturais foram aflorando. Ocorreu o primeiro cisma, se eu não me engano, salvo o melhor juízo, em 1054, né? Que foi a separação da Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, surgiu por fatores políticos e culturais, teológicos, foi o primeiro cisma que ocorreu. Só que ali, no século XIV, XV e XVI, nesses 3 séculos, a transformação maior foi o surgimento das nações-estado. Então era um império somente, era um império somente. Só que como é que aconteceu? Esse império se fragmentou e começou a surgir Império Germânico, Império Franco, França, né? Começou a surgir Espanha, Portugal, França, Germânica, que posteriormente se tornou a Alemanha, a Inglaterra. Então começaram a surgir as nações-estado. E cada nação dessa tinha o seu próprio povo, suas próprias características culturais determinadas pela história daquela nação e seus líderes. Cada nação tinha um rei ali, né? E esses monarcas, eles não queriam mais viver sobre a égide, sobre o poder, né, não queriam se submeter os negócios do Estado ao poder da Igreja. Muitos líderes de nações começaram a não aceitar esta condição. Então, isso aí começou a determinar um distanciamento entre esses reis, esses líderes dessas nações, né,
especialmente no Império Germânico e no Império e na Inglaterra, né, que são povos teutônicos, né, anglo-saxões, são povos cuja cultura difere, por exemplo, de Portugal, de Espanha, França, Itália, que eram nações cuja influência latina, cuja influência da igreja era muito forte. Nessas nações, Inglaterra, e posteriormente, mais tardiamente, Holanda, Alemanha, né, o Império Germânico, essas nações, elas culturalmente, elas estavam mais longe dessa influência latina. Então, o que aconteceu? Esses líderes não quiseram mais se envolver ou deixar que a igreja se envolvesse nos negócios das nações. Por quê? Por que a Igreja Católica estava acostumada a fazer isso, meus irmãos? Justamente por causa disso. Justamente por causa do fato dela ter surgido em um único império. Agora, ela não tem que lidar somente com um império. Ela tem que lidar com diversas nações. E essas diversas nações não quiseram mais se submeter a essas nações, à influência católica. Ok? Outro fator muito importante que a gente não pode esquecer foi a transformação econômica que começou a surgir, principalmente com o advento das grandes navegações, né? Quando surgiu as grandes navegações, né, os grandes descobrimentos, né, a gente destaca, muitas vezes, Vasco da Gama, que descobriu o caminho para as Índias, Cristóvão Colombo, que descobriu as Américas, né? E por último, né, um descobrimento importante também foi o descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, né? Que foram o quê? A época das grandes navegações lideradas por Portugal e Espanha. Só que a gente precisa entender que antes mesmo dessas descobertas, que são as mais importantes, antes mesmo de, por exemplo, Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil, espanhóis já sabiam que existiam terras aqui, espanhóis já haviam visitado, franceses já haviam visitado o território brasileiro. Então, houve o quê? Uma desmistificação, né? Na Idade Média, se acreditava, irmãos, que o navio ia, né? O navio dentro do oceano, né? Ia, ele caía, porque se acreditava que a Terra era chata, né? Tem muita gente que acredita ainda que a Terra é chata, né? Ele ia e ele ia cair num abismo, né? Só que com o advento das grandes navegações, né? Com o advento da bússola, do astrolábio, dos instrumentos, né? Começa a surgir a ciência do mapeamento, fazer mapas. Então, o que acontece? Tudo isso, né, determinou uma desmistificação. As pessoas começaram a ter uma visão diferente do mundo, uma visão diferente de sua própria existência. E economicamente começou a surgir, então, uma distinção, uma transformação. Antigamente, na época medieval, a economia era baseada no feudalismo, ou seja, o que determinava o valor econômico de uma nação, de uma pessoa? O que determinava a riqueza da pessoa, de uma determinada pessoa? A quantidade de terras que ela tinha, ou o tamanho dessas terras. Isso que vai determinar a grandeza e a capacidade financeira de uma determinada pessoa ou nação. Só que, com o advento das grandes navegações, a descoberta do caminho para as Índias, começa a surgir, principalmente ali na Europa,
uma, uma transição. As pessoas começam a deixar o feudalismo, enquanto sistema econômico, onde tinha os senhores e os vassalos, né? Onde tinha os senhores da terra e os servos. Né? Só tinha essas duas classes sociais praticamente. Né? Uma terceira classe era aqueles que se alistavam nos exércitos nacionais. Só essas três classes. Mas começa a surgir outras possibilidades econômicas com o advento do comércio mundial. Quando o Vasco da Gama ele vem das Índias e leva mercadorias das Índias para a Europa, ele ativa uma nova rota de comércio. Então, o mundo começa a sair do feudalismo para o mercantilismo, para o comércio de mercadorias. Né? E o comércio dessas mercadorias, elas eram feitas em locais chamados burgos, né? Principalmente ali na região da Holanda. Né? Eram feiras onde as pessoas comercializavam essas mercadorias. Né? Começa a surgir pessoas, artesãos, então começam a surgir feiras, né, nos centros urbanos, onde as pessoas começam a fazer o comércio de suas mercadorias, a troca de suas mercadorias. Né? E o nome dessas feiras, né, principalmente na região da Holanda, ali, aquela região ali dos países, dessa região da Holanda, eram chamados de burros. E aí começa a surgir uma nova classe, que é a classe chamada burguesia, que eram o quê? Que eram as pessoas que enriqueceram através do comércio. Ou seja, então o que começou a acontecer? Né? O que começou a acontecer? Né? As pessoas começaram a ter a sua independência, as pessoas começaram a ver a possibilidade de crescimento, de sair de uma determinada classe social para outra classe social. Então, isso começa a determinar uma transformação social e econômica muito grande na Europa. E as pessoas começam, então, a questionar o fato de mandar parte dos seus recursos para a igreja, porque isso era cobrado, no feudalismo era cobrado, a igreja cobrava isso, né, das pessoas. Né, o sistema eclesiástico cobrava isso das pessoas. Isso é história, tá, gente? Isso eu não estou inventando, não, isso é história. E aí as pessoas começaram, não, peraí, por que eu tenho que pagar para comprar uma indulgência? Por que eu tenho que pagar para comprar por que eu tenho que comprar uma relíquia? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que... E as pessoas começam a questionar isso. Outra coisa também que nós devemos considerar é o fator intelectual, né? É o fator intelectual, né? A chamada Idade das Trevas, onde as pessoas eram desencorajadas a procurar o conhecimento era muito concentrado, principalmente, né, nas estruturas eclesiásticas, né, nas igrejas e nos mosteiros, né? As pessoas, então, começam a buscar o conhecimento e o conhecimento começa a se tornar secular. O que isso significa? O que isso significa, querido? E começam a surgir instituições de ensino fora da igreja. Então, por exemplo, um dos grandes exemplos que nós podemos citar aqui, apesar de ser uma nação católica, é para Portugal. Portugal começa com a escola de Sagres, onde eles formavam ali os futuros navegadores. Então, a ciência de navegar, a ciência a ciência relativa à navegação, ela começa a formar. Então, as pessoas começam a buscar o conhecimento, não agora somente na igreja, mas o conhecimento começa a se difundir.
Então as pessoas começam a ter outras formas de conhecimento. Isso aí, então, acaba com o monopólio do conhecimento, que era um monopólio que existia somente na classe alta e na igreja. Agora não. Agora as pessoas estavam buscando novos conhecimentos. Ok? Então é importante isso aí. Outro fator que a gente pode destacar é o fator moral, né? A Igreja Católica, quando eu digo Igreja Católica, gente, por quê? Por que eu falo Igreja Católica? Não é porque eu estou sendo pejorativo, não. É que naquela época, antes da Reforma, quem era o grande representante do cristianismo? Era a Igreja Católica. Então, o cristianismo de então, representado pela Igreja Católica, chegou a um grau de corrupção inimaginável. Nós já conversamos sobre isso, né? Onde a Capela Sistina ela foi construída por venda de indulgências. Nós falamos sobre isso aí, né? Então, o grau de corrupção, corrupção moral, né, de muitos sacerdotes tinham amantes, né, viviam uma vida de prostituição, uma vida totalmente imoral, né, começaram a aparecer. Por quê? Porque o mundo está evoluindo, o mundo está buscando conhecimento, o mundo está crescendo a nível de conhecimento. As distâncias mundiais estão diminuindo. A era do descobrimento começou a introduzir no mundo, quando eu digo no mundo, na sociedade então, conhecimentos que eram somente, que estavam represados numa determinada área, especificamente na área eclesiástica, na igreja. E esse represamento de conhecimento começou a se desfazer, então as pessoas começaram a conhecer, começaram a, 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 a ter acesso ao conhecimento. E aí, meus amados, as pessoas começaram a questionar o comportamento ético e moral dos líderes da igreja. A igreja começava a não mais satisfazer as pessoas. As pessoas começavam a olhar para a igreja de então mais um partido político, mais um instrumento do Estado para a opressão do povo. Então isso começa a levar as pessoas a se distanciar, a perder o interesse pela, pela igreja, né? Por exemplo, uma das coisas que os livros de história falam era sobre as relíquias. Tinham coleções de relíquias, né, tais como pedaços da cruz e ossos de santo. Então o cara pegava o osso e dizia que era o osso de Pedro, o osso de Paulo, né? E era tido como poderoso para reduzir o tempo de uma pessoa no purgatório por cerca de 2 milhões de anos. Então olha só, gente. Escuta, aí as pessoas que comentam vão dizer que eu estou inventando. Eu desafio vocês. Vá buscar nos livros de história lá. Se isso não é verdade. Era pregado, gente, por líderes da igreja, que se você olhasse para uma relíquia, o seu tempo no purgatório era reduzido em 2 milhões de anos. Quem é que fez essa conta? Quais eram os critérios para se determinar o tempo? Ou a expressão ou a extensão do poder de uma determinada relíquia? Então as pessoas começaram a questionar essas coisas. E é interessante, irmãos, é interessante, queridos, a gente pensar sobre isso, né? Você talvez esteja dizendo, pastor, que coisa ridícula, quer dizer que então a pessoa olhava lá para uma determinada relíquia, um pedaço da cruz, o santo sudário, um pedaço de osso que alguém disse que era de São Pedro, e o tempo no purgatório dela, se ela olhasse, era reduzido em 2 milhões de anos, e as pessoas acreditavam nisso. Algumas acreditavam, mas as pessoas passaram a não acreditar mais.
né? Então é importante a gente entender isso, tá, irmãos? Deixa eu ver aqui, né? E eu quero destacar aqui, que nessa época também houve escandaloso abuso, que era o sistema de indulgências, né? Então, o sistema de indulgências em algumas áreas, em algumas nações, e aí a gente pode destacar que a Alemanha foi o berço da reforma, né? Foi ali onde Lutero colocou as suas 95 teses. Ela era um comércio tão abusivo, era um comércio tão imoral, que as pessoas já não estavam aguentando. Então, perceba que é um conjunto de fatores, né? Existem fatores políticos, existem fatores econômicos, existem fatores sociais, existem fatores teológicos, né? E existem fatores morais, né? Que determinaram a ocorrência, né? Ou o surgimento da, da, da reforma protestante. Eu quero destacar aqui também o seguinte fato, que a reforma protestante também, irmãos, ela surge, né? Além desses fatos, ela surge principalmente com a insatisfação, o sistema religioso da Idade Média estava esgotado. O sistema religioso da Idade Média estava esgotado. As pessoas não aguentavam mais o sistema religioso da Idade Média. Então, amados, o que foi a reforma, então? A reforma foi nada mais, nada menos que um movimento de reação a uma estrutura religiosa que estava, em sua essência, totalmente falida, totalmente desatualizada para o seu tempo. A Igreja Católica, ou o cristianismo representado pela Igreja Católica, ele floresceu por causa da sua relação com o império. Quando começou a surgir as nações-estados, quando o conhecimento, quando começou a democratização do conhecimento, né? Tudo acabou por determinar o quê? O enfraquecimento da igreja. Por quê? Porque as pessoas começaram a não aceitar mais o alto grau de corrupção e o alto grau de distorção que existia em relação à Bíblia, ou a distorção em relação ao que a Bíblia falava e que a igreja pregava. Então, o que começou a acontecer? Algumas pessoas, e dentro da própria igreja, começaram a perceber uma distância quase que abissal entre aquilo que a igreja ensinava e aquilo que a Bíblia falava. E pessoas da própria Igreja Católica quiseram reformar a igreja por dentro. Começaram a falar assim, poxa, há necessidade da igreja abandonar certas práticas, rever certas práticas, rever certas teologias, rever certas tradições. Isso não sou eu que estou dizendo, não, meu irmão, é a história. A história disse isso. E aí o próprio Martim Lutero, é importante que se diga, o próprio Martim Lutero, ele não tinha a intenção, né, de sair da igreja. Tanto ele como John Hus, que são reformadores antes dele, sabia que teve reformadores antes de Martim Lutero? Por exemplo, John Hus foi um dos grandes pré-reformadores. Ele nunca teve a intenção de sair da igreja, daquela instituição. Ele queria reformar a instituição. Entretanto,
o que acontece? Isso acontece hoje também, tanto na Igreja Católica como na Igreja Evangélica, tá, gente? A igreja, ela tem dificuldade de lidar, né, de admitir erros. A igreja, ela tem dificuldade de admitir erros. E quando os admite tardiamente, como o Papa João Paulo II fez no Concílio Vaticano II em relação à Santa Inquisição, né, ao ofício da Santa Inquisição que matou milhares de pessoas injustamente, né? Então é importante a gente entender isso. A reforma protestante ela surgiu não como reforma protestante em primeiro lugar, porque a intenção de Lutero era reformar a Igreja Católica. Só que a Igreja ela reagiu como? Excomungando e perseguindo os reformadores, né? Não se parou para fazer um diálogo, né? Não se parou para estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, né? E aí, Martim Lutero, então, começa, quando ele coloca as suas 95 teses, ali os 5 solas, né? E quando ele começa a falar sobre as 5 solas, ele se vê na necessidade, se vê na impossibilidade de continuar dentro da igreja, e aí, então, ele rompe com a Igreja Católica, e aí surge a chamada Igreja Luterana, ali na Alemanha ou no Império Germânico, né? Ele surge ali na Alemanha, né? Mais tarde, a Igreja Anglicana vai surgir na Inglaterra, e na Suíça, Calvino vai surgir ali com os calvinistas, né? Que vão dar origem depois aos nossos irmãos presbiterianos. Vou colocar irmãos entre aspas, né? Os nossos primos presbiterianos. Então, são coisas, amados, que nós precisamos entender, né? Que a igreja, ela surge, então, essas estruturas religiosas, elas surgiram, né? Todas essas estruturas religiosas, né, chamadas igrejas reformadoras, elas surgem como um clamor, como um basta. Olha, não dá mais, a Igreja Católica não dá mais, né? E o que a gente percebe é que até hoje, né, essas estruturas ainda capengam, ainda têm, né, práticas, ainda cometem os mesmos erros, né, que a gente percebeu durante a história. Prova disso, nós tivemos um pontificado, que foi o pontificado do Papa Francisco, onde ele abençoou, ou ele orientou, né, líderes religiosos da Igreja Católica Apostólica Romana a abençoar as uniões homoafetivas. E houve, dentro da própria Igreja Católica, uma reação negativa a esse tipo de coisa. Então, amados, percebam que os problemas dessas instituições continuam até hoje e vão continuar, sabe por quê? Porque, infelizmente, eles não seguem a palavra de Deus. A igreja precisa retornar à origem, e a origem é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. As estruturas religiosas, elas precisam olhar para dentro de si e abandonar as suas práticas antibíblicas. Tudo aquilo que não é apoiado pela Bíblia precisa ser abandonado, e nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho de Cristo. Eu acho que essa é a grande questão. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Eu já estou terminando esse vídeo de hoje. Esse vídeo de hoje é muito mais histórico, muito mais informativo do que teológico. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse. Capítulo 13. Abra lá sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13.
Vou ler a partir do verso 1. Viu uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre. E em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, mas tinha pés como de urso e a boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta, ou a besta que está cruzada, então, para a besta, foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Perceba que, quando surgir o anticristo, esse capítulo 13 fala do surgimento do anticristo, o anticristo vai surgir com grande poder político, econômico, né? Ele vai guiar as nações, mas a gente não pode esquecer que ele vai ser objeto de adoração também, né? Então, esse líder político, ele vai ser objeto de adoração. Mas a partir do versículo 11 do capítulo 13, eu vou continuar lendo com você, vai surgir uma outra estrutura para apoiar isso aí, olha só. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, que fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Ele realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Então, meus amados, perceba que quando o anticristo se manifestar, e é interessante isso, ele vai se manifestar com um grande poder. Mas interessante que ele vai se manifestar junto com outro. São 2 bestas, né? São 2 personagens. O anticristo, ele vai surgir, ele e um outro personagem. Que personagem é esse? O falso profeta, né? Esse falso profeta, ele é caracterizado aqui como essa segunda besta, né? Que tinha chifre de cordeiro, mas falava como dragão. E eu gostaria de destacar essa expressão, falava como dragão. Ou seja, e quem é o dragão? O próprio Apocalipse mostra. Quem é o dragão? O próprio diabo. Então, o falso profeta, ele vai ser como cordeiro, vai ser um líder religioso, mas o ensino dele
vai ser o ensino de demônios. Então, amados, é importante a gente entender que o anticristo ele vai reeditar, né, essa religião chamada religião universal, essa estrutura religiosa universal. Amados, a Igreja de Cristo ela não é uma estrutura religiosa. A Igreja de Cristo ela não é um CPF. A Igreja de Cristo ela não é um, uma estrutura sacerdotal estabelecida cujos representantes são homens. Se você acredita nisso, você está equivocado em relação ao que a Bíblia diz. O que é a Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo é um conjunto de pessoas salvas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo, que se reúnem para adorar a Deus e ali efetivamente colocar em serviço do reino os seus dons espirituais. Então, o pastor é um dom espiritual. O evangelista é um dom espiritual. A diaconia é um dom espiritual. Então, amados, é importante a gente entender isso, né? Que a verdade ela só está em um lugar, na palavra de Deus. A verdade ela não está em outro lugar, a não ser na palavra de Deus. Então, eu gostaria de terminar a aula de hoje pedindo para você ler Apocalipse capítulo 13. Né? Não esqueça, o anticristo ele vai se manifestar junto com o falso profeta. Pergunte-se a você mesmo, por que é um líder religioso? Já parou para pensar nisso? Por que tem que ser um líder religioso? Por que não é um líder militar que vem junto com ele? Ou por que não é um grande economista que vem junto com ele? Ou por que não é um grande político que vem junto com ele? Mas quem vem junto com o anticristo vai ser o falso profeta, que é um líder religioso. E por quê? Sabe por quê, meu amado? Porque não há nada mais poderoso que a religião. A religião é capaz de cegar as pessoas. A religião é capaz de fazer com que as pessoas matem outras pessoas em nome de Deus, em nome de um suposto Deus, seja ele o Deus cristão, seja ele Alá, o Deus muçulmano, seja ele Shiva, as divindades hindus. As pessoas matam, né? E Jesus nunca ensinou isso. Então, eu peço a você que pense um pouco. Pense um pouco. E você, em nome de Jesus, você possa olhar para a sua Bíblia com mais carinho. Não acredite, eu não estou dizendo para você acreditar em mim. Não acredite em mim. Acredite na Bíblia. Eu sempre digo isso aqui, eu sempre faço questão de falar isso em todos os meus vídeos. Não é para você acreditar em mim, é para você acreditar na Bíblia. Deus ele quer falar com você, ele vai falar com você através da Bíblia. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou falar sobre as igrejas reformadas, igreja luterana, igreja anglicana, a igreja, o movimento calvinista, o movimento metodista, né? Vou falar sobre os puritanos nos Estados Unidos, bem rapidamente, né? E eu vou mostrar, essa é a minha diferença, né? Para você aí que é católico, talvez, pô, mas, né? Siga a sua fé. Não, mas a minha fé não é a igreja. A minha fé é Jesus Cristo. A igreja é a consequência de minha fé. Né? Então, eu vou falar sobre os erros também, as atrocidades, porque, infelizmente, né? E aí, muita gente vai ficar meio assim comigo aí no próximo vídeo.
Mas, infelizmente, os nossos reformadores cometeram atrocidades, cometeram coisas terríveis, e vou mostrá-las no próximo vídeo. Eu convido você a estar conosco no próximo vídeo, e Deus te abençoe, e que você possa, olha para a Bíblia, olha para a Bíblia, estude a Bíblia, acredite na Bíblia e entregue a sua vida para Jesus. Nós estaremos orando, né? Nós estaremos orando agora por vocês, nós estaremos então orando aí para que você possa entender o real motivo desse canal. O real motivo desse canal é falar a verdade, é aprendermos juntos. Coloque aí nos comentários. Algumas pessoas colocaram nos comentários, eu vou respondê-los agora. Terminando esse vídeo, eu vou responder os comentários. Mas coloque aí nos seus comentários. O que você acha? Né? Quais suas perguntas? Né? Não use o comentário para falar coisas vazias. Coloque ali qual o contexto do versículo. Poxa, pastor, mas a Bíblia fala isso. Coloque lá. Vamos conversar sobre isso, vamos aprender juntos. Aqui ninguém é dono da verdade, a verdade está na Bíblia. E que Deus te abençoe. Vamos orar, vai aparecer aqui o QR Code ou a chave Pix, para que você possa contribuir com esta obra. A Comunidade Evangélica Geração da Conquista, que é esse movimento que nós lideramos, ninguém ganha, ninguém é assalariado da igreja. Ninguém ganha salário da igreja. Os pastores não ganham salário da igreja, os diáconos não ganham salário da igreja, ministério nenhum da nossa igreja ganha salário da igreja. Todo o dinheiro, ele é revertido para abençoar as pessoas que precisam. Então, se você quiser contribuir, contribua. Né? Nós estaremos orando por você agora. Paizinho, obrigado a Deus por este vídeo, obrigado a Deus porque tu nos deste o privilégio, Pai, de falarmos as suas coisas, falarmos as suas verdades. Pai, que nós possamos crescer, que nós possamos entender. E somente, ó Pai, através da busca constante, ó Deus, da Tua Palavra, e do entendimento da Tua Palavra e da submissão à Tua Palavra, nós entendemos verdadeiramente o que é a religião de verdade, ou a religião da verdade. A verdadeira religião é aquela que tem nome, ela tem nome, e o nome dela é Jesus. Que nós possamos, ó Pai, sermos abençoados pela Tua Palavra. Abençoe os dízimos e as ofertas e as contribuições que serão feitas, tanto presencialmente lá na Comunidade Evangélica Geração da Conquista. Nos abençoar e que Deus te abençoe e que te faça prosperar em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.